Saulo, as pessoas demoram para pedir ajuda. Você falou do medo, né? Sim. Elas têm medo de pedir ajuda? Sim. Nós temos aí uma dinâmica, quando nós pensamos a condição clínica e o tratamento, né? Que é extremamente importante a gente traduzir para o nosso telespectador. Né? Primeiro é ainda o estigma do tratamento em saúde mental que nós temos. Já avançamos muito, Mônica, mas ainda existe no imaginário das pessoas que saúde mental, entre aspas, é coisa de louco, é coisa de doido, eu não sou doido. Né? Saúde mental é para gente fraca, é para gente incapaz. Então, isso é um estigma, né, que infelizmente desafia muito o acesso ao tratamento. Né? Esse medo é um outro elemento que compõe essa dinâmica entre o paciente e o tratamento, com as incertezas, as inseguranças ou até uma própria descredibilidade. Não sei se vai funcionar, eu acho que não vai funcionar, é melhor eu ficar aqui. Isso vai rondando muitas vezes os pensamentos. E aí isso vai piorando. Exatamente. Né? Deixa eu trazer aqui a participação dos nossos amigos. Meu namorado tem essa ansiedade, do nada ele quer ficar sozinho e chora e chora. Como ela pode ajudar? Tá. A primeira coisa que uma pessoa que vive esse transtorno, ela precisa de um outro que vai estar nessa relação de cuidado, né, é que esse outro seja uma presença fiel, né, digamos assim. Ou seja, essa pessoa ansiosa ela precisa de um tempo, principalmente na crise, para viver aquele estado emocional. E o mais importante é que o outro esteja presente, do lado, né? Ele se faça presente no encontro e valide aquele momento, não como um isolamento, mas como uma presença, dizendo, eu estou aqui, isso vai passar e nós vamos juntos superar isso. Né? Isso é muito importante, tem um fim terapêutico, a presença junto com essa pessoa. Tem algumas pessoas que surgem manchas no corpo. Isso também é uma marca do transtorno de ansiedade? Exatamente. A nossa pele, Mônica, ela é um termômetro extremamente interessante quando o assunto são as nossas emoções. Né? O que a gente chama aí é de um quadro psicossomático, e por somático aqui entenda-se o corpo, quando o corpo ele começa a traduzir elementos das minhas emoções. Né? Então a gente tem uma série de nomenclaturas clínicas, e como por exemplo uma das clássicas que é a psoríase, que é uma escamação da pele que começa no couro cabeludo, por exemplo, em estágios mais avançados atinge onde tem juntas, né, aqui, enfim, todo esse deslocamento, e que essa escamação, muitas vezes, ela vai se intensificando quando não há um devido cuidado e um tratamento dessa condição emocional. Quais são as estratégias? Eu tenho uma amiga nossa aqui, olha, Enilda do São Jorge, ela falou que está sofrendo com ansiedade, está se identificando, né? E é normal sentir dor no corpo, você trouxe esse resultado do corpo. E quais são as estratégias que a gente precisa ter? Tá. A primeira coisa que seria muito importante, né, é a procura de um profissional, sabe, Mônica, de saúde, para fazer uma avaliação global dessa condição clínica, né? A gente precisa descartar, por exemplo, questões orgânicas, questões metabólicas. Então, a procura de um médico se torna relevante, de um clínico geral, que pode ter uma visão ampliada disso. Paralelo a esse processo, a procura de um psicólogo. Né? Quem é um psicólogo? O psicólogo é um profissional de saúde mental que tem uma formação técnica para fazer uma escuta qualificada, um acolhimento desse paciente e uma compreensão processual ao longo das sessões, né, da origem. Por que essa ansiedade se instalou? Né? Então, a psicoterapia, que é o que eu vou me ocupar enquanto psicólogo com os meus pacientes, que significa cura pela fala, me possibilita compreender a minha ansiedade, como ela se manifesta. Porque, Mônica, só um detalhe nesse ponto, né? A ansiedade, ela é subjetiva. Por exemplo, o que te deixa ansiosa não é a mesma coisa que me deixa ansioso. Ela não tem um padrão homogêneo em todas as pessoas. Então, o tratamento ele também vai ter essa sensibilidade para acompanhar as pessoas. O que eu posso fazer no meu dia a dia? Sim. Isso é um elemento muito interessante da gente poder traduzir aqui, porque me ocupar de uma atitude de contemplar a vida. Parece básico, né? Simples, mas não é simplista, né? Me reeducar, educar a minha percepção sobre aquilo que eu tenho, né? Eu estava ouvindo agora o programa anterior, né? O senso de gratidão da jornalista por completar 40 anos, por ver a vida, por pensar a família, a saúde, o emprego. Tudo isso tem um efeito muito importante contra essa ansiedade. Deixa eu trazer algumas outras pessoas que estão participando. Eu sou ansiosa, nervosa, come as unhas, rói as unhas, né? Não gosto de barulheira, não saio para dançar. É a Maria de Lourdes e não confio em ninguém.
pode ser sinal do transtorno, esse pacote? Pode ser sinal, né? Lembrando que para se configurar um transtorno, a literatura aponta isso, os sintomas ele tem que ter uma certa intensidade e frequência, ou seja, ele tem que estar ali constante, né? Os dias vão passando, eu não consigo elaborar, ou melhor, eu não consigo melhorar. Aquilo fica, instala, né? E começa a ter prejuízo. Isso prejudica o meu trabalho, eu começo a não conseguir cumprir os meus horários. Isso prejudica, por exemplo, para quem estuda, o meu desempenho acadêmico. Isso começa a desafiar as minhas relações interpessoais, o meu ambiente familiar é afetado, né? Então, existe um prejuízo, digamos assim, nas minhas relações e na minha agenda. A gente está entrando na reta final da nossa entrevista, eu tenho aqui duas mulheres que estão preocupadas, uma com suas netas, adolescentes, ela falou que essa ansiedade ronda as meninas, e uma outra mãe preocupada porque a criança de 6 anos não consegue dormir, nem sozinha e nem com alguém. Isso caracteriza uma ansiedade, aí um incômodo? Isso caracteriza um possível quadro, e aí, novamente, um profissional de saúde, né, Mônica? Um psicólogo, para poder fazer essa avaliação é indispensável, né? Então, hoje, nós vivemos um momento favorável em termos de quantidade de profissionais, de dispositivos de saúde, para poder proporcionar esse tipo de serviço, né, que é o que nós chamamos de psicoterapia, para poder fazer essa avaliação e esse acompanhamento. Você falou das reações físicas, né? Uma amiga nossa disse que está com psoríase, né? Sim. E eu acho que é isso aqui mesmo que ela quis dizer. E ela tem feito, além de outros caminhos, dos óleos essenciais. Pode ajudar? Com certeza, né? A gente chama de uma terapia complementar a tudo isso, né? Então, há um resgate nos últimos anos, Mônica, daquilo que é natural, né? Para poder compor de maneira mais holística e integral o tratamento, né? Mas, em especial, ressalto que nos quadros de psoríase é indispensável a procura de um dermatologista, que, como médico, especialista em pele, ele vai fazer uma avaliação clínica daquela condição e, dependendo ali da realidade, vai fazer um encaminhamento a um psicólogo. Saulo, é sempre muito bom conversar com você. Obrigada por explicar para a gente sobre esse transtorno e o que nós devemos e podemos fazer para a gente resgatar essa paz, né? Isso, exato, exato. Eu que agradeço, Mônica. Obrigado. Obrigado. Saulo Magalhães com a gente aqui, ele que é psicólogo, falando sobre o transtorno generalizado, né, de ansiedade. Obrigada pela sua participação, tá?